Vamos lá. Na live passada a gente estava abordando a questão do volume mais pavio, né? Isso mesmo. Essa aqui a gente vai dar continuidade nela, tá? Até que nosso último ponto abordado foi a questão dos pavios opostos. Nesse aqui a gente vai continuar a análise dos pavios opostos, porém a questão da mudança de coloração, tá? Vamos lá. Mudança de cor dos pavios opostos. Na mudança de cor dos pavios opostos, eles têm que ser, só recapitulando, tá? Eles são de lados diferentes, porém eles têm que ser do mesmo tamanho, tá? Aqui eles também são de lados diferentes, porém a cor dos candles é diversa, tá? Vamos lá. Caso seja percebido que o volume está em validação crescente, decrescente, em validação, né? A validação é quando o volume está crescente ou decrescente, tá? Temos que a movimentação continuará por mais um pouco. Todavia, se o volume estiver em anomalia, temos que a movimentação fará uma correção. Aqui embaixo eu coloquei aqui. Aqui eu coloquei na análise do VPA, tá? Isso aqui não é na análise do VSA, tá? É a análise do VPA. O VSA é aquelas três primeiras leis que a gente já trabalhou nas lives, tá? A análise do VPA a gente vai estar abordando na próxima live. As anomalias que saltam aos olhos, né, quando você olha o volume por VPA, é isso aqui, tá? Pelo VPA, o volume ele está em harmonia, tá? Tá validando quando ele está crescente ou decrescente, né? Ele está fazendo a escadinha subindo, uma escadinha descendo. Porém, quando você encontra esses dois padrões, tá? No meio de uma tendência, geralmente, tá? Ou após uma sequência vamos supor, 3, 4 candles da mesma cor, se você identificar que os três últimos formou essa movimentação, ela está sinalizando uma provável reversão, tá? Ele está demonstrando uma anomalia na movimentação. Eu coloquei aqui dessas cores aqui, mas eles podem vir tudo da mesma cor, tá? Pode vir tudo verde, pode vir tudo vermelho, tá bom? Vamos continuar aqui em cima. Deste modo, temos que pavio oposto, mudando de cor, mais volume e invalidação, aquele é crescente ou decrescente, é igual à continuidade da movimentação. Pavio oposto, mudando de cor, mais volume em anomalia, é igual à reversão. Volume em validação crescente e decrescente. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Ó, aqui a gente tem, esse aqui eu coloquei uma exemplificação de uma reversão, só que eu acho que esse aqui eu acabei errando aqui, ó. Não, tá certo. Esse aqui vocês vão interpretar assim. Deixa eu só. Na hora eu fiz um desenho lá, por isso que eu tô confundindo aqui. Aqui vocês vão imaginar o seguinte: já tá vindo de uma movimentação de baixa, certo? E esse aqui tá vindo de uma movimentação de alta, tá? Esse aqui é um fundo, chegou, formou um fundo, certo? Esse segundo exemplo aqui formou um topo, tá? Para uma provável, onde seria uma provável reversão da movimentação, tá? Só um pouco. Aqui seria onde eventualmente seria uma reversão, porém, como a gente tem o volume fazendo a movimentação, né, de escadinha decrescente, tá? Ela tende a seguir o fluxo mais um pouco. Por quê? Quando vocês forem, fora essa questão aqui, ó, só aqui vocês têm duas confluências, certo? Os pavis de cores diversas, de lados opostos, do mesmo tamanho. A segunda confluência é o volume em escadinha. Qual que é a terceira situação que vocês vão analisar? Prováveis regiões de suporte e resistência ou marcações, tá? Aqui no passado do gráfico recente,
tá? Que poderiam te demonstrar que um eventual travamento ou a possibilidade de ter um espacinho ali que cabe mais uma ou duas velas, tá? Assim, essa análise depende de mais uma confluência a mais, que seria as marcações, tá bom? Aqui é o resultado, tá? Ó, a gente tem os dois pavios dos lados opostos, só um pouco. Porém, a gente tem a questão do volume, fazendo escadinha decrescente em ambas, tá? Esse exemplo aqui serve para ela crescente também, tá bom? E aqui, nesse caso, que seria a nossa vela atual, você teria a leitura para uma, uma continuidade de fluxo. Por quê? Aqui há mais uma confluência que vocês têm que analisar. Ó, perceba que esse terceiro candle, que é o nosso candle, passou a ser nosso candle atual, ele abre simetricamente, certo? Com o candle passado. A gente já tem aqui a questão da... Ele vem de uma forte tendência de alta e aqui ele vem de uma forte tendência de baixa. Fez um candle de cor contrária, né? Aí a gente tem a validação aqui dos pavis e a movimentação do volume decrescente, tá? Porém, como ele abriu de cor contrária, ele abriu, né, simetricamente e fez a movimentação que a gente precisa, tá? Por que eu sempre fico batendo nessa tecla dessa movimentação? Que essa movimentação inicial que o candle faz, tá? Dependendo da movimentação que o gráfico já vem fazendo aqui de baixa e aqui de alta, ele vai continuar seguindo o fluxo, tá? Ó, ele abriu, negativou, ficou vermelho, certo? Ele abriu, subiu, nesse aqui ele abriu, negativou também, ele abriu e desceu. Porém, o que acontece? Se vocês observarem, esse macetezinho que eu vou passar aqui é da lógica, tá? Que é assim, por isso que eu falo, um conhecimento vai complementando o outro. O que você tem aqui? Você tem uma região de defesa aqui. Olha esse candle que ele abriu e subiu, tá? Chegando nessa linha do pavio do candle anterior, tá? De ambos aqui, tanto o candle vermelho quanto o candle verde. Você terá aqui, no primeiro exemplo aqui, você teria uma leitura para put, tá? Por quê? Você tem uma microestrutura de baixa formato, tá? Que ele vem descendo. Você tem essa análise, essa confluência do pavio, certo? Você tem a confluência do volume validando a leitura para put nesse candle aqui, tá? E você tem a movimentação também necessária, tá? Que eu sempre analiso essa movimentação como a minha última confluência. Aí você teria que observar se teria região de travamento, tá bom? E aqui também, ó, ele abriu, desceu, fez a movimentação que eu preciso. Eu tenho volume decrescente, certo? Tem aqui uma região que fez uma região de defesa nesse pavio, tá? Ele buscou, você joga para cima. Perfeito? Eu acho que chegou gente aí, João. Tá, já vou aqui. Obrigado. Não chegou não. Vamos lá. Tá. Volume e anomalia. Aqui eu passei os dois exemplos de anomalia que acontece, tá, no volume na análise do VPA, certo? As anomalias analisadas no VSA são aquelas três leis do Wyckoff, tá? Elas o pessoal fala, são semelhantes. São semelhantes, porém são diferentes, né? As anomalias de VSA, né, esforço-resultado, causa e efeito, oferta e demanda. A anomalia que a gente vai encontrar no VPA é padrão, tá? É esses padrões aqui, ela forma essas duas figuras aqui, tá? Essa segunda aqui que eu falo que é o padrão U, essa daqui ele forma como se fosse tipo um telhado de uma casa, né? Ele fica crescente e decrescente, tá?
Vamos lá, vamos passar por exemplo agora. Aqui a gente tem os padrões também, então assim, você vai analisar o pavio do lado oposto, tá? Então aqui eu tenho um pavio grande, aqui do lado oposto eu tenho, nesse primeiro exemplo, né? O meu primeiro pavio grande está abaixo, então o meu pavio grande nessa segunda vela tem que estar acima, certo? Independente se ele tem um paviozinho embaixo. Se esse pavio fosse um pouquinho maior, eu desconsideraria, tá bom? A mesma coisa nesse segundo exemplo. O que aconteceu? Ele vem de uma. Deixa eu só marcar aqui. Vem de uma movimentação de baixa, tá? Nessa primeira situação, certo? Aqui ele faz um fundo, tá? E nessa segunda situação, ele está vindo de uma movimentação de alta. Aqui o que aconteceu? Em tese, ele está validando a minha movimentação, certo? Está decrescente, né? Porém, olha, aqui eu tenho a seguinte situação. Eu teria que ter um contexto, né, de pelo menos mais uma vela aqui atrás, né? Eu analisaria um conjunto de 3 velas para me decidir. Aqui no caso eu teria essas duas, mais uma vela para mim fazer uma análise para a próxima, tá? Eu costumo analisar dessa forma, tá? Eu costumo analisar as 3 últimas, tá? Salvo quando tem aqueles casos gritantes que uma vela só já te dá uma leitura do que está acontecendo. Porém, aqui eu quero que vocês observem a seguinte situação. Ó, esse segundo candle, deixa eu marcar isso. Tem o primeiro candle, o segundo candle. Primeiro candle, segundo candle. O que aconteceu aqui no fechamento do segundo candle? Ele fechou dentro do pavio do candle passado, certo? Só essa leitura aqui, do fechamento no corpo passado, no pavio, o fechamento do corpo do candle atual, que no caso é o segundo candle, fechando no pavio do candle passado, ela é uma leitura de fraqueza da movimentação, certo? O mesmo se aplica aqui, o fechamento do segundo candle dentro do pavio do primeiro candle, você tem uma leitura de fraqueza. Se você está numa região de fundo, certo? Que você tem marcações aqui nessa região, demonstrando que são regiões de prováveis reversão, certo? Aqui é a mesma situação, você está numa tendência de alta, chegou numa região de uma provável correção do movimento, e o volume apresenta esse padrão, tá? De anomalia. A sua leitura é para seguir a movimentação contrária, tá? Aqui você teria a leitura para call, aqui você teria a leitura para put, certo? Vamos aqui para ver como que fica. Aqui, aí a gente passa a ter uma validação da nossa reversão, tá? Com esse segundo candle. Porém, só com essas informações que eu passei aqui, você já conseguiria fazer uma análise para entrar para este candle, tá? Para o terceiro candle aqui. Sempre observe isso aqui, essa questão da fraqueza, onde demonstra fraqueza. Porque ele vinha da movimentação de baixa, teve entrada, esse pavio aqui, ó, nessa ponta, tá aqui, ó, aqui a movimentação veio, certo? Ela desceu até nesse ponto, porém ela ocorreu o travamento, jogou para cima e fechou o preço, tá? Por que aconteceu isso? Porque essa região do pavio ela é domínio de compra. Tá? Deixa eu marcar para vocês vocês entenderem visualmente o que eu estou falando. Aqui, esse pedacinho aqui, ó, é compra, e esse pedacinho aqui é venda. Tá? Porém, o que acontece? Ó, esse candle ele abriu e subiu até aqui. Tá? Mas aqui no caso teria ação de venda. Perfeito.
Porém, aqui como ocorreu uma mudança de velas, tá? Ela está indicando que ela tem interesse, essa movimentação de alta que está se iniciando, ela indica que ela tem interesse de chegar até naquele ponto. Deixa eu só colocar aqui. Aqui também, ó. Aqui entrou compra, tá? Você analisaria ele nesse contexto. Porém, aqui, como ele é o primeiro pavio, certo, na região, o pessoal fala que é o primeiro registro, tá? Que é o primeiro registro, ele te indica a intenção do gráfico. Ó, é que ele subiu até lá em cima e retraiu. O gráfico, tá, ele está te demonstrando que ele tem interesse de subir, de chegar até nessa região aqui nesse primeiro exemplo, né, da máxima, tá? Na região dessa máxima, e esse aqui ele tem interesse de buscar a mínima, tá? O que você vai observar para fazer a leitura para o terceiro candle? Fora essas confluências que você já tem aqui, questão da anomalia, certo? Nesses dois casos aqui, anomalia. Aqui você tem a anomalia, tem a questão da região que tem que observar, segunda confluência, a questão do fechamento em fraqueza, certo? Ela não teve força para romper essa mínima, então provavelmente ela vai fazer a correção. Aqui não teve força para romper a máxima, vai corrigir também. Então você tem essa questão da fraqueza, você tem a questão da marcação, né, da região, o volume e anomalia, e a questão da abertura, tá? Muitas vezes ela pode abrir e já subir direto, certo? Quando acontece isso, eu cancelo minha análise, tá? Eu pego quando acontece isso aqui, ó. Abriu, subiu um pouco, certo? Aí eu jogo para baixo. Por quê? Porque no fechamento desse segundo candle aqui, ó, daqui para cima é domínio de venda. Entrada de venda, entrada de venda. Então, se esse candle aqui ele abrir e buscar essa região aqui, tá, do fechamento desse candle, eu tenho a leitura de put aliada com o volume, tá, que está me indicando a forte entrada de vendedores. Nesse caso aqui, como o volume ficou pequeno, tá, aqui eu já ficaria mais cabreiro para essa entrada, tá? Ali mais abaixo eu vou explicar o porquê, tá? Que essa primeira vela aqui essa primeira vela da movimentação, ela tem que ter um volume razoável, porque ela indica a ignição, tá? O início da movimentação de correção. Vamos para o próximo. Comprimento do pavio mais volume. Quando as velas em análise não se encaixam nas situações que já foram trabalhadas, só um pouquinho. Quando as velas em análise não se encaixam nas situações que já foram trabalhadas, devemos nos atentar para o comprimento do pavio. Nessa primeira situação a ser analisada, temos a seguinte regrinha: pavio pequeno, mais volume pequeno, aqui eu esqueci de alterar, que é pavio pequeno mais o volume baixo, tá? Igual a continuidade. O pavio pequeno mais o volume alto é igual a reversão. Vamos lá, vamos por exemplo aqui. Então a gente tem um pavio pequeno, certo? Aqui tem um pavio pequenininho na parte de baixo, tá? Em tese ela não está indicando a rejeição do movimento. Aqui em cima também. E também tem a entrada da força impulsionando, certo? Aqui também. E temos o volume baixo, certo? Ele está decrescente. Então, assim, em tese, né, o volume crescente e decrescente, aliado com a movimentação que estava vindo, ela nos sinaliza uma provável continuidade da movimentação, certo? Aqui, ó, eu quero que vocês sempre observem isso aqui.
Você tem um volume, esse candle atual tá trabalhando para fechar, certo? Nos últimos segundos, para fechar, você vai analisar o quê? A estrutura que o volume está fazendo, se ele está fazendo escadinha crescente ou decrescente, e eu quero que vocês passem a observar esse seguinte ponto. Tá vendo que essa segunda vela, ela rompeu o pavio da primeira? Certo? Essa segunda aqui também rompeu a máxima da primeira vela. Quando ela rompe o pavio da vela anterior e deixa um paviozinho, certo? Igual está aqui, ele está te sinalizando que ele tem a intenção de descer pelo menos para mais uma vela, tá? Ou subir para mais uma vela. Tá? Aí você junta a confluência da movimentação que já vinha tendo, prováveis regiões de travamento, e o volume te valida essa continuação. Tá? É por isso que ocorre aqui embaixo, né, no resultado aqui da análise, ela fecha vermelho e essa aqui fecha verde, por causa disso. Tá? A outra situação que a gente tem, questão do tamanho do pavio, agora a gente tem o pavio pequeno e o alto volume, certo? O alto volume aliado ao pavio, ela sinaliza reversão. Por que disso? Porque a gente trabalha com com validação, certo? A partir do momento que você tem um alto volume e você tem o pavio, né, aqui embaixo, certo? Você tem uma leitura de incompatibilidade entre o tamanho da barra de volume com o spread, né? O tamanho do corpo mais pavio do candle, certo? Porque nesse exemplo que eu estou passando, você vai analisar isso aqui, ó, tá? Você analisa ele como se fosse um todo, certo? Que eu teria um candle de força de venda, certo? Aliado ao pavio maior que o anterior. Porém, aqui eu analiso também o seguinte, ó. Aqui atrás, como eu tenho um candle de corpo razoável, certo? Um spinning top, que é um padrão de continuidade, porém eu tenho um baixo pavio, tá? Isso aqui me indica que este primeiro candle, ele absorveu a movimentação que estava vindo de venda, tá? E esse primeiro candle verde, ele está absorvendo a movimentação de compra, certo? Aí por isso que esse segundo candle, aqui, a segunda barra de volume, você vai fazer a leitura vocês lembram do princípio lá da esforço e resultado, né? Sempre para identificar uma provável reversão, você tem que identificar dois pontos. Uma região de absorção e uma região de exaustão, certo? E aqui a gente teria essa situação, tá? Onde o primeiro aqui é a absorção e o segundo é a exaustão, perfeito? Aqui embaixo a gente tem o exemplo. Ele acaba corrigindo a movimentação, tá? E fechando um ciclo e iniciando um novo ciclo, certo? Nessa primeira parte aqui, ficou alguma dúvida? A gente pode dar continuidade. Nenhuma? Eu fiquei meio confusa, mas eu acredito que revendo, né, eu consiga ter uma noção melhor. Qual foi sua dúvida? Porque nas páginas anteriores, aí, um pouco mais para cima, você fez uma simulação sobre o pavio ser da força ao contrária, né? Então eu precisava, na verdade, identificar como tratar o pavio com nesse exemplo aqui? Exato, com a força do vendedor ou compradora, que é da cor do pavio que você está mostrando, e quando é o contrário. Isso eu não entendi direito. Sim. Não, é que aqui é o seguinte, nessa situação aqui, tá?
É que assim, olha, peraí, deixa eu só ver quem que é truque rapidão. É que assim, ó, nessa situação aqui, Jordano, esse aqui é o primeiro registro, tá, que o pessoal fala. Porque aqui teve a mudança de cor, certo? Esses dois candles aqui ocorreu a mudança de cor. Aqui você teria a formação de um fundo e aqui você teria a formação de um topo, tá? Certo. Aí o que acontece? Esse primeiro pavio aqui, ó, que ele abriu e subiu, ele está te indicando a intenção de até onde o preço atual quer chegar, tá? Esse aqui também. Ela abriu e já desceu, né? Como ela já abriu e já desceu, ela falou que ela tem a intenção de chegar pelo menos até nessa região aqui de venda, tá? Aí ela vai fazer a subida e descida para te basicamente te confundir, né? Não, é isso, o próximo candle ele tende a preencher esse pavio aqui, entendeu? Esse aqui também. Entendi. Ela sempre vai buscar preencher esse pavio Porque esse aqui. segundo candle que você está com o mouse em cima, Uhum. supostamente a vela começaria e ela subiria para terminar ela em vermelho, né? Para descida, correto? Isso, exatamente. Isso, a sua leitura para fazer as entradas é exatamente desse jeito. Você está fazendo uma análise para as confluências para entrar de put na próxima. Então é para. Essa daí é só para a gente analisar ela, jamais fazer uma entrada dessa, né? Isso. É que aqui, assim, ó, aqui ó, ela tem que abrir e subir, Hum. certo? No que ela sobe, ela entra para. Aqui eu deixa eu te mostrar como que fica essa situação. Ó, após o fechamento do candle, por isso que assim, eu aprendi a guardar a movimentação inicial, os primeiros segundinhos que a vela abre deixa eu só um pouquinho, deixa eu Tá. só ver quem chegou aqui. Por isso que eu aprendi, aqui nesse aqui tá melhor que tá, como que fala? Aprendi a guardar a movimentação inicial do candle, entendeu? Não pegar de abertura, eu aguardo sempre um pouquinho, por quê? Ó, aqui com o fechamento dessa segunda vela aqui, deixa eu enumerar elas para ficar mais fácil. Primeira, segunda, esse aqui é o resultado. Ó, com o fechamento dessa segunda vela, aqui nessa região aqui para cima, dos pavis, eu tenho uma região que o pessoal denomina de defesa de venda, tá? Ou domínio de venda. Por quê? Porque esse pavio aqui, quem está dominando, ó, aqui, abriu, foi até ali em cima, porém ele retraiu, certo? Porque teve entrada de vendedores. Aqui também, aqui ele abriu, subiu, porém ele acabou retraindo, por quê? Porque ele foi impulsionado para baixo pela venda, que até acabou vermelho, certo? Aí por isso que aqui você teria leitura para put, caso ela abre, e ela dá um pico de vela nessa região aqui, tá? Aí como que você vai analisar essa região de pico de vela que eu estou falando? Nos 10 a 15 segundos iniciais dessa terceira vela, ela abriu, ela não pode descer, tá? Ela tem que abrir e subir, indo para sua região aqui de domínio de venda, aliado ao volume, tá? Esse volume aqui ele está indicando o quê? Aqui teve a concentração forte de oferta nesse segundo candle, tá? Porque ocorreu uma concentração muito grande de vendedores nessa região. Sim. Aí você teria leitura para, assim, a grosso modo falando, você já teria uma leitura para put nessa daqui. Porém, você tem que aguardar essa movimentação inicial, que é para pegar uma taxa bacana, entendeu? Às vezes esse terceiro candle ele pode até fechar verde. Ele poderia fechar igual esse aqui mais ou menos, tá? Porém, se você aguardar essa movimentação inicial, você não tomaria loss. Por quê? Porque você pegou numa taxa bacana, Certo. tá? Não sei se eu consegui sanar essa dúvida. Não, conseguiu sim. Conseguiu, obrigada. Nada. Vamos lá, comprimento do pavio mais volume. Nessa segunda situação a ser analisada,
temos a seguinte regrinha. Aqui na primeira foi a questão do pavio curto, né? Mais volume, agora é pavio longo mais volume. Aqui a gente tem o pavio longo mais volume alto, ele é uma validação, tá? Já o pavio longo e o volume baixo, ele representa uma reversão. Que a gente, na primeira situação a gente tem um pavio longo mais um volume alto, né? Que aqui, assim, geralmente a gente interpreta a exaustão, certo? Exaustão ou questão da absorção, né? Que são sub-regras da, da lei do esforço e resultado, certo? Porém, aqui a gente tem que analisar o seguinte ponto. Ó, tem um rompimento, certo? Da minha região. Aqui nesse aqui eu esqueci de colocar o pavio, mas vamos deixar desse jeito. O que acontece? Ele rompeu, ó, ele abriu e veio até aqui embaixo. Ele veio até aqui embaixo, tá? Esse pico de vela que ele dá, ela indica a intenção de estar descendo. Porém, para essa situação aqui, qual que é o ponto principal que você tem que observar? Eventuais regiões de travamento. O que são regiões de travamento? Suporte, resistência, para quem aplica o price, né? Simetria, para quem é da psicologia dos candles, ou aquelas marcações de comando, taxa dividida, para quem estuda lógica, tá? E usa eles como confluência. Você vai focar nessa situação, tá? Aqui também você tem que olhar, observar se esse candle, esse segundo candle, ele não retraiu numa região de marcação, tá? Se ele não retraiu numa região de marcação e tem espaço para ele buscar uma eventual marcação, você interpreta essa situação aqui como um padrão de continuidade do movimento, tá? Por isso que aqui nesse exemplo aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, ele preencheu o pavio porque ele tende a preencher na psicologia do Kendo. O pessoal trabalha muito a questão do preenchimento, né? Entrega que eles falam, né? Tem que fazer entrega futura, entrega não sei o que, entrega, tá? Na verdade tem que fechar essa demanda aqui que ficou aberta, tá? Esse paviozinho que ficou aberto que ele tem que ser preenchido, tá bom? Aqui nesse exemplo que eu deixei aqui que já fechou de forma inspirada o segundo candle, a próxima vela que porventura viesse a nascer, ela ia fazer a correção da movimentação, tá? Aqui ia iniciar para cima e aqui ia para baixo, tá? Esse aqui é só um exemplo para elucidar situações que a gente analisando o gráfico se toma lois e não sabe o porquê, tá? Aí às vezes assim, aí você vai ver uma vez e duas vezes e fala, tá errado. Aí você começa a juntar um arcabouço de informação e começa a filtrar, né? Falar, isso aqui aconteceu tal coisa, isso aqui, ó, isso aqui eu tinha espaço e o volume tá desse jeito. Ó, aqui ele tinha, o volume está indicando a continuidade, porém ocorreu um travamento aqui na região. Então aí você já muda a interpretação, tá? Se ocorreu um travamento, você já interpreta como se fosse a lei do esforço e resultado, tá? Se não ocorreu travamento, você interpreta como uma provável continuidade. Perfeito? Segunda situação, pavio longo mais volume baixo é igual a reversão. O pavio longo e o volume baixo ele tem a seguinte situação. Aqui também entra a questão do esforço e resultado, tá? Por quê? Porque foi aplicado muito esforço e teve pouco resultado. Esforço, né? O resultado é o Kendo, certo? O esforço é o pavio. Então é o contrário do que eu falei, tá? Teve pouco esforço e em tese teve muito resultado, tá? Ó, resultado
esforço. Por que que eu estou falando que teve muito resultado? Porque você vai analisar o candle como se ele fosse um todo, tá? Você vai analisar ele aqui, toda essa movimentação dele, para fazer a leitura do volume, tá? Você vai analisar isso aqui, ó. Então você tem um candle, você teria um candle grande, em tese, tá? Tanto de baixa quanto de alta. Porém, você tem um volume. Opa, peraí. Você tem um volume baixo. Aliado, o baixo volume, aliado com uma região de travamento, tá? Você teria uma leitura para reversão, tá? Aqui você teria uma leitura para call e aqui você teria uma leitura de put, tá bom? Aí o candle seguinte reverte, tá? Geralmente quando acontece o baixo volume aliado com uma região de travamento, o candle seguinte é um candle de força, tá? O candle seguinte geralmente é um candle de força, por quê? Porque ele fecha o ciclo e vai dar início a uma nova movimentação, tá? Aí esse candle ele tem que ser alto, por quê? Porque ele seria a ignição, tá? É como se fosse é o primeiro impulso que ele está tomando para seguir um novo fluxo, tá? Vamos seguir aqui. Mudança de cor, reversão. A mudança de cor que eu falo aqui é a questão dos candles, tá? Eu tenho aqui a cor, era vermelho, ficou verde, tá? Era verde, ficou vermelho. Aqui a gente vai observar a primeira situação. No padrão mudança de cor, observamos a validação pelo volume. Aqui é o volume que vai. Então, você tem que ter os 3 candles, certo? E é o volume que vai te ditar se vai continuar ou não. Fazemos um comparativo das 3 últimas velas. Aqui eu coloquei, tá? Primeira, segunda, terceira. Onde a nossa terceira vela é a última, que aí você vai contar de trás para frente, né? É a última, penúltima e a antepenúltima. A terceira é a última, a segunda é a antepenúltima. Opa, não, a segunda é a penúltima, né? E a primeira é a antepenúltima. Tá? A mesma sistemática aqui no topinho aqui. A nossa análise parte da antepenúltima vela, mais barra de volume, até chegar na última vela, mais barra de volume. Ou seja, você vai passar o olho e vai analisar esse conjunto aqui, tá? Você vai analisar esse conjunto como um todo, aqui de trás para frente. Você olha do primeiro até no terceiro candle, tá a mesma coisa aqui, ó. Você vai olhar a barra de volume do primeiro até o terceiro candle. Temos que nos atentar para a seguinte situação. A barra do volume da última vela, a terceira, tem que ser maior que a da penúltima. Ou aqui no caso eu coloquei errado, tá, gente? Ah, não, tá certo. É a última, penúltima. Eu me confundo com vocês. Última, penúltima, antepenúltima, não sei o que. Tá, mas tá certo. A barra de volume dessa terceira vela tem que ser maior que essa. Por quê? Porque é igual eu acabei de explicar acima, né? Ó, aqui você tem o fechamento de um ciclo, certo? E aqui vem a do impulsão de baixa, fechou. Aqui com esse padrão de reversão fechou o ciclo. E ela vai continuar, vai começar, vai dar início a uma movimentação de correção, tá? A movimentação que vinha anterior vai ser corrigida, em tese, tá? Ou até os seus 50%. Ó, então aqui a gente tem um exemplo, o primeiro exemplo, a gente tem a leitura certinha, tá? Onde a barra de volume do terceiro candle ela é maior que do segundo, porém na segunda situação a gente tem o volume decrescente, tá? Ó, a gente vinha aqui, ó, deixa eu marcar aqui rapidão. A gente vinha tendo aqui, ó, um volume muito grande, com corpo pequeno, um corpo médio, com a barra de volume menor, tá? O que você vai analisar nessa situação aqui? Essa primeira situação aqui, você vai interpretar como se fosse uma exaustão,
tá? Que é a regrinha da exaustão, né? Corpo pequeno e barra de volume grande. Nessa segunda situação aqui, você interpreta como se fosse uma absorção, tá? Aqui acontece o seguinte, ó. Na primeira situação, aqui a gente tem a ignição, certo? Continua o fluxo, tá? Você espera abrir, ó, você tem essa referência aqui como seu ponto de entrada, tá? A vela atual, ela abriu, deu um pico de vela aqui para baixo, você joga para cima. Por quê? Você tem toda uma leitura, uma base de confluências. Uma confluência bacana para vocês observarem é a questão de fechamento e abertura de Kendo, tá? Se ocorrer essa simetria de fechar e abrir de forma paralela, você tem uma leitura muito forte para seguir o fluxo, tá? Esse aqui o pessoal chama de simetria, é abertura e fechamento de forma paralela, tá bom? É alinhado, né? Eles vão fechar e abrir de forma alinhadas entre si. Você tem, então você tem a questão da simetria, você tem aqui um engolfo de alta, você tem o volume decrescente, onde o segundo, a segunda vela validando o padrão de engolfo, né, ou a primeira vela da reversão, ela te indica a ignição da movimentação. Tá? A sua quarta confluência é essa questão aqui da defesa do pavio, tá? E a quinta confluência é a questão dessa movimentação inicial. Abriu, desceu, se joga para cima. Tá? Nessa segunda situação aqui, o que aconteceu? Por que não reverteu? Já que eu tenho um baixo volume. Ó, observem aqui o seguinte, ó. Vinha de uma movimentação, tá, de alta, eu tenho um volume decrescente, tá? Em tese está tendo a validação, certo? Assim, a grosso modo falando, tem a validação, porém aqui você vai interpretar daquela forma que eu falei, tá? Exaustão, absorção, corrigiu, porém não continuou o fluxo, por quê? Porque essa situação aqui ela foi só um respiro, tá? Um respiro da movimentação. Aqui provavelmente, tá? Essas situações que eu coloco aqui nos desenhos, gente, eu tiro do gráfico, tá? Eu escolho uma padronização bacana ali que está mais ou menos dentro do que eu vou explicar e eu coloco, tá? Ela vinha numa movimentação forte de alta, certo? Porém, ela tinha regiões mais altas a serem buscadas, tá? O que aconteceu aqui? Por que não desceu, mas sim subiu esse candle verde aqui? Eu quero que vocês vão observar a seguinte situação. Ó, vocês vão sempre observar isso aqui, ó, essa situação aqui do candle de respiro. Vocês vão observar o fechamento dele, tá? Ó, ele fechou a... Deixa eu mudar essa cor aqui rapidão, só para me explicar um negócio para vocês. Ó, meu 50% dessa minha vela verde de alta tá aqui, ó, tá? Então eu tenho um candle de força, né, um spinning top de alta que me sinaliza continuidade da movimentação. O que acontece? Essa vela aqui, ela fez com base nessa leitura anterior, ela fez a correção que a gente pretendia. Porém, essa vela vermelha, o fechamento dela ficou acima dos 50% da vela de compra e ficou acima do pavio da vela anterior, que seria meu ponto de defesa. Tá? E aqui eu tenho um baixo volume, indicando a ausência de interesse de venda nessa região. Tá? Então, com base no fechamento, você tem uma estrutura de alta, tá? E a questão de não ter rompido essas duas linhas de defesa, você tem uma leitura de cal para a vela seguinte. Ela abre, no que ela desce, tá? Que ela entra aqui para a região do domínio de compra, você joga ela para cima, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu entendo por domínio de compra. Ó, eu tenho
esse ponto aqui já delimitado, tá? Ó, do fechamento dessa vela vermelha para baixo, é tudo domínio dos compradores, tá? Porque, ó, desse pavio para baixo aqui, ó, esse candle aqui, ele rompeu o pavio anterior, certo? Então, se ele rompeu, ele passa a ser é como se fosse a vela dominante nessa microanálise que a gente está fazendo, certo? Se um candle de compra rompeu toda a linha de defesa passada, ele passa a ser o dominante. O que aconteceu? Essa vela vermelha, ela não conseguiu romper nem os 50%, nem a região rompida. Então você tem uma leitura para continuidade de fluxo na próxima vela. Tá? Nessa situação que eu expliquei aqui, ficou alguma dúvida? A gente vai trabalhar. Pode falar, fica à vontade. João, boa noite, tá me ouvindo? Boa noite, pode falar, Heitor. João, a minha dúvida é o seguinte, sobre o preenchimento ali daquele. Você pode voltar lá, por favor, no gráfico que você estava mostrando? Ali, o preenchimento daquela região ali quando, na segunda figura, na figura da direita, Sim, aqui. quando ela abre com gap, tipo como você está mostrando e faz muito isso no gráfico. Ela abre com gap, ela vem, preenche aquela região de compra e de venda e depois ela sobe de novo. É bem comum. Isso serve como uma anomalia? Isso, aham. É que aqui, você está falando aqui, né? Essa situação que ela abre Isso aqui aí e mesmo. sobe, né? Isso. Isso acontece bastante. Aí você junta com o baixo volume, tá? Só que assim, você vai esperar, você vai fazer a leitura dela enquanto ela está se movimentando, tá? Ó, Tá, e só uma dúvida, ela vem como uma correção essa vela, né? Uma correção de preço, não é isso? isso, Eu acho assim, como bom. ela ela é só uma vela de cor contrária numa região macro de verde, né, que está dominando, a gente chama ela de respiro, tá? É um candle respiro, no caso, né? Ou um candle de descanso, entendeu? Entendi. Ó, Porque geralmente o que eu percebo no gráfico é que ela vem, preenche aquela região ali e depois ela continua o fluxo. isso, aham. É que assim, ela ficou vermelha porque foi exatamente o que você falou, ela abriu em gap, que é aqui, ó, daqui, deixa eu mudar essa cor aqui rápido. Ó, daqui, com fechamento Sim, desse candle verde, né? Até aqui sim, no pavio que é domínio de venda, certo? sim. Aí o que aconteceu? Ela já abriu na região de domínio de venda. Aí ela tentou subir, mas ela foi jogada para baixo, por isso que ela fechou vermelho. Porém, ela fechou vermelha, porém ela não conseguiu romper a região de defesa, o domínio Era essa a da minha dúvida. Ela compra. veio preencher a região dos 50% de compra ali, né? Isso, aham. E aliada ao baixo volume, aí ela dá continuidade ao fluxo. Tá, é considerado como uma anomalia, né? Isso? Isso, aham. Ah, entendi. Era essa a minha dúvida. Obrigadão. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá tudo certo aqui. Vamos para a segunda situação. Aqui a gente tem a seguinte situação. O volume vinha crescente, certo? Que chegou a um candle expirado, fez a correção. Tá, esse aqui eu marquei em cima que é o preço atual. Que é assim, hipoteticamente seria o que está acontecendo no gráfico, tá? Aqui também o preço atual, hipoteticamente o que estaria acontecendo. O que aconteceu aqui? Nessa primeira situação, ele vinha escadinha, certo? Aconteceu a reversão. Nesses dois candles aqui eu tenho a reversão, tá? O que aconteceu? Esse primeiro candle ele tem um volume maior no caso que o terceiro candle, né? Ele tem um volume maior que o segundo candle. Esse padrão aqui, desses dois candles aqui, deixa eu só marcar aqui. Esse padrão aqui que acontece, geralmente acontece quando ocorre padrões de engolfo, harami, tá?
ou aquele padrão lá que são os 3 candles, tem a questão do piercing também, tá? E a questão que é os 3 candles lá, estrela da noite, estrela da manhã, tá? Acontece muito onde, geralmente essas duas... aqui a gente tem um exemplo de estrela da manhã aqui, tá? O que acontece? Geralmente você vai analisar um contexto, certo? Porém, você vai analisar aqui os 2 candles da reversão, onde o volume do primeiro candle que mudou de cor tem que ser maior que do anterior. Por quê? Porque ele está dando início, tá? Ele fechou o ciclo anterior e ele está dando início a uma nova movimentação, tá? Vocês lembram que na live retrasada eu tinha passado a questão do exemplo da carreta para subir uma subida, certo? Se ela não pegar impulso, né? Ainda mais se ela estiver carregada, ela não tem força para chegar até o destino, tá? Aqui também ela começa fazendo essa movimentação inicial, porque assim com volume grande, ela vinha de uma impulsão de alta, tá? Ela vinha de uma movimentação, né, uma impulsão de alta, volume crescente. O que acontece? Ela vai fazer uma correção. Geralmente, em 80% das situações que eu já prestei atenção, na correção, o volume ele faz um pico para fazer a reversão e ele começa a decair. Por quê? Ele vai chegar até numa região que vai demonstrar fraqueza e vai fazer o pullback. Tá? Igual aqui, ó, vai fazer seria o pullback nessa correção. Tá? Ele veio, corrigiu, aí ele, no caso seria o respiro também, e voltou para o fluxo anterior. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo agora. Aqui a gente tem o volume crescente, certo? Decrescente, né, no caso. Você vai interpretar também, igual aquele exemplo acima, tá? Eu tenho um candle pequeno, uma barra de volume grande, exaustão. Eu tenho um corpo médio com um volume pequeno, absorveu aquela movimentação anterior, tá? O que aconteceu? Corrigiu, certo? Porém, aqui tem um detalhezinho. Tem a questão também que ele abriu em gap, certo? Por isso que ajudou a fazer a mudança, tá? Aqui também tem essa questão aqui vocês sempre vão observar isso, tá? Sempre quando identificar essas situações aqui no gráfico, vocês pode puxar a marcação, gente. Vocês podem marcar o gráfico à vontade. Marcando para ir treinando visualmente a identificar o padrão, tá? Ó, você tem que esse segundo candle aqui, ele rompeu, certo? Esse candle aqui, ele rompeu esse pavio, tá? Aqui, em tese, quem passou a dominar é venda. Aconteceu essa situação aqui do respiro, certo? Com baixo volume, tá? O que acontece? Porém, esse candle aqui, ele não vai fazer a correção da movimentação para alta, porque esse terceiro candle, ele fechou abaixo desse pavio, tá? Então ele fechou dentro do domínio de venda, então você tem a leitura para a continuação da movimentação de baixa, tá? Aqui eu até coloquei aqui que ele abriu esse quarto candle aqui, ele abriu em gap, ele abre aqui, ele tenta subir, mas aí ele cai aqui dentro da região forte do domínio de defesa dos vendedores, certo? E ele é empurrado para baixo, ele é injetado para baixo, o que ocasiona o fechamento do preço, certo? Pessoal, essa parte seria até aqui. Se tem alguma dúvida, perguntas, fique à vontade. Pode falar, Jane, fica à vontade. Jane, pode falar, Jane. Deu, consegui desmutar. Ô, João, naquele último exemplo lá, o primeiro, tem como compartilhar lá para nós? Tá Isso. ali, ó, esses dois verdes aí que estão subindo, né? Esse vermelho, o primeiro, o correto dele, para ser mais assertivo, seria o corpo passar o pavio do verde ali, esse martelo ali, no caso? Não necessariamente. Você está falando desse candle vermelho aqui, né? Isto. Uhum. Não, porque ele é um comando de baixa, tá? Comando de baixa por si só, que assim, você vai interpretar, ele tem esse paviozinho aqui que está indicando, ó, esse pavio,
o pavio dele rompeu aqui, tá? Tá. O pavio dele, que assim, ele abriu, ele veio até aqui, tá? Geralmente quando rompe marcações ou pavio de quem do passado, ele já te dá a intenção de que ele quer chegar até nesse pavio, entendeu? Aí Tá. você interpretaria ele como se fosse o espacinho que tem que ser preenchido aqui, que o pessoal fala Aham. na psicologia dos credos, né? Tem espaço, cabe vela, não sei o quê. Aí, então você Tá. interpretaria ele como a intenção dele de chegar até nessa ponta desse pavio aqui, tá? Mas é só se romper, tá? Você tem que romper. O pavio em si tem que romper. Tá. Senão, se ele fechasse aqui, vamos supor, se ele fechasse travando aqui, aí você já não teria leitura para continuidade, tá Aham. bom? Tá. Ô, João, e nesse mesmo quadro aí, por exemplo, agora esse segundo vermelho ali, rompendo ali também esse primeiro vermelho, seria um caso para especular para um terceiro put aí, no caso, ou mais um put? Isso, Como tá aí? exatamente. Aham, exatamente. Isso, né? Isso. Que aqui você Tá. interpretaria ele mais ou menos assim. Ele só interpretaria ele como se fosse um comando de baixa também, entendeu? Aham. Porque ó, Entendi. ele abre, sobe, certo? Porém a força contrária à movimentação, né? Aqui no caso é a impulsão de alta aqui, né? Foi a compra, né? Ela foi Aham. jogada para baixo aqui, fechando. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar a cor aqui, peraí. Fica mais fácil. Que ele abriu e ficou verde, porém aqui entrou a cor contrária, a movimentação contrária, ou melhor, né, a ação contrária, que é Uhum. os vendedores, e fechou. Aí você interpreta ele como se fosse isso aqui, ó, se fosse um candle todo fechado, entendeu? Entendi. Aí ele é E como se se. fosse, mais uma pergunta, faço. Sim, pode falar. E se esse volume aí, no caso, fosse o Waze, se ele fosse verde ali, ó, lá embaixo, validaria a entrada para put, né? Também, né? Isso, aí como aí você teria uma leitura para fluxo tranquilo. Aham, tá, Tá? ótimo. Obrigado, é isso aí. Nada. É que você observa também, ó, a questão do o pavio desse candle que você falou, ele rompeu o pavio ali atrás também um pouquinho. Então ele tem a Tá. intenção de descer para buscar ou preencher essa região aqui. Ah, ótimo, tá. Obrigado. Nada. É Renan, né? Pode falar, Renan. Fica à vontade. Renan, pode falar, fica à vontade. Tá me ouvindo? Tá ouvindo agora? Tô ouvindo, hã? O fone não tá funcionando aqui. Ah, sim. No caso ali sobre a porcentagem de rompimento ali Nesse para exemplo aqui fazer, também? para fazer o fluxo. No caso, no outro ali, acho que dá para ver melhor. Nesse? É, Você tá que falando vem a vela, ela rompimento. começa pela vela menor com um volume maior. Aí tem um rompimento ali, tem que ter uma porcentagem, uma vela média, tá? Não pode ser uma vela grande, então, né? Muito grande. Não, é que você vai interpretar ele assim. Você vai. A sua análise aqui para seguir o fluxo, você interpreta esse candle como esse pavio ali como se ele fosse parte do corpo, tá? Aqui, ó. Você interpreta ele fechado. Ó, ele rompeu, certo? E ele chegou até aqui embaixo, indicando que ele tem interesse de descer mais um pouco. Só que aí você tem que analisar a força da tendência, entendeu? Se Uhum. o volume ele tá validando essa movimentação, tá? Que aqui no caso a sua leitura para esse candle aqui, para mim fazer a minha entrada aqui no caso, tá? Deixa eu só mostrar aqui rapidão. Ela teria que fazer assim. Ela tem que abrir e subir. Aí no que ela chega nessa minha linha do pavio, daqui para cima eu sei que eu tenho domínio de venda, certo? Aí aliado ao volume que está validando a movimentação, a, a esse pavio que está, você interpreta ele como se fosse uma seta, tá? Ele está falando que ele quer chegar mais aqui embaixo, aliado à movimentação de baixa, né?
aliada a essa indicação aqui do pavio, que tem interesse em descer mais um pouco. No que ela abre e sobe, passando essa minha marcação aqui do pavio, eu jogo ela para baixo para continuar. Tá? Aqui Uhum. nesse caso, nesse exemplo aqui, como ela abriu em gap, quando abre em gap eu não faço leitura, tá? Eu não pego questão de. Igual ela abre aqui embaixo, certo? Ela abriu, desceu e subiu. Aqui eu não pego porque aí abriu em gap. O candle abriu em gap, eu cancelo minha análise. Assim, a única situação que dá para fazer, assim, que eu acho assertivo é operar gap, é quando você tem ela em regiões de suporte e resistência. Vamos imaginar que aqui você teria uma. Aqui nessa ponta aqui do pavio, ele testou um suporte e retraiu, certo? Esse aqui, nesse exemplo. Você teria leitura para mais um candle para preencher aqui ou romper para baixo, tá? Porém, o que acontece? Esse candle aqui, no que ele abre em gap, na região aqui do suporte, aí você já tem uma leitura para. Aqui você teria uma leitura para cal nesse candle aqui, tá? Aí ele não seguiria o fluxo, ele ia fazer a correção. Por quê? Porque como que fala? Esse deslocamento entre abertura e fechamento, ela já joga para a região da defesa, que está muito forte. Tá bom? Uhum. Não sei se deu para sanar a sua dúvida. E todos esses movimentos aí que você mostrou, eles são movimentos que acontecem em topos e fundos? Você fala de abertura e fechamento aqui? Isso. Não, ela acontece o tempo todo. Não é só em topo e fundo, não, na tendência também. É bacana você observar para seguir o fluxo, Uhum. entendeu? Igual aqui, esse aqui é um exemplo aqui. Esse aqui, aqui eu tenho, ó, eu não tenho referência para trás, tá? Mas eu tenho aqui os 50% desse candle vermelho. Esse candle vermelho não, esse candle verde. O que acontece? Ó, ele abre simetricamente e desce, tá? No que ele abre simetricamente, eu tenho uma tendência, uma micro tendência forte de alta. O meu volume ele está na movimentação crescente, então está validando o fluxo, certo? Em que ele busca essa minha região dos 50%, eu jogo ele para cima, entendeu? Uhum. Ele pode até fechar vermelho aqui, ó, deixar como se fosse aquele esquerdo bem fraco, que parece um doji de couro ou um padrão martelo aqui em cima, porém eu ganharia pela minha taxa, entendeu? Porque eu peguei Uhum. uma região forte. Mas essa movimentação, assim, eu uso essa movimentação de abertura e fechamento aqui do candle como uma confluência, tá? Ela é a minha última confluência que eu analiso para validar a minha entrada, Legal. entendeu? Igual esse aqui, ó, esse último candle vermelho aqui. Ó, ele abriu em gap, certo? Subiu aqui, eu não faria nada, que eu deixava quieto, tá? Porque o gap tira a minha leitura. Entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Perguntas? Fica à vontade, Heitor. Era essa dúvida que eu tinha, João, sobre com relação ao gap, que alguns traders falam que é o preenchimento igual você falando agora, né? O preenchimento aquele preço ali que não foi, daquele preço que ficou vazio ali, e o gap vai e preenche, mas depois ele segue o fluxo normal, né? Ah, Então, sim, fica um pouco difícil de fazer a leitura quando tá com esse gap, que sim. ele tende a romper muito. Era essa a dúvida que eu tinha. É que Sobre na hora. assim, o gap ele tem, assim, tempos atrás quando está estudando padrão de candle, eu dei uma estudada por cima, mas aí na aplicação no gráfico eu não conseguia fazer a leitura e eu acabei excluindo ele assim, de utilizar ele como uma forma de análise, tá? Assim, as duas situações que eu peguei para que você pode usar para fazer a leitura, deixa eu passar aqui rapidão. É quando ele assim, a abertura e fechamento em gap, ela te dá uma região de suporte e resistência, tá? Você está na movimentação de alta, certo?
o candle que ele abriu, o gap em si, ele indica fraqueza da movimentação, tá? O que acontece? Ele abriu, fechou esse candle, o próximo abriu em gap. O que você vai fazer? Deixa eu só mudar a cor aqui. Mais para frente, você vai fazer a marcação dele, tá? Que ele vai servir, você marca os dois, tá? Abertura e fechamento. Ele serve como uma região de suporte e resistência. Na hora que voltar a testar essa região que ela vai respeitar, tá? Essa é uma forma de analisar. Entendi, entendi. Mas muitas vezes, João, o pavio ele vem da vela, ele vem preencher essa região, mas quando não preencher, daí eu uso essa segunda confluência aí, né, como um suporte de resistência. Sim. Ó, você Entendi. tem que estar assim, bom, esse aqui é o jeito que eu aprendi, que eu acho bem eficiente, tá? Você tem que um suporte. Você pode aplicar esse conceito para resistência também, tá? Entendi. Aqui acontece, deixa eu só mudar a cor aqui para. Em vez de ele abrir simetricamente aqui e descer, ou melhor, subir e fazer aquela retração para fechar rompendo, o que acontece? Ele já vai abrir por aqui assim. Ou ele abre mais aqui embaixo, rompendo a região, tá? Só que assim, o que aconteceu? Ele abriu gap na região de suporte. Aqui é um falso rompimento, o próximo vai corrigir, vai reverter o fluxo. Tá? Entendi. Só que tem várias formas que o pessoal analisa o gap. Tá? Assim, as duas formas mais eficientes que eu achei é essas duas. Tá? É a questão do deslocamento para a região da defesa e a questão você analisar ele um pouquinho passado, né? Você pode marcar ele como suporte e resistência. Entendi, top demais, valeu. Mais alguma pergunta, pessoal? Hoje foi rapidinho o conteúdo. Nenhuma? Por aqui, nenhuma. Só aplicar e testar, né? Tranquilo. Eu vou fazer assim, então vamos encerrar hoje. Aí eu vou dar uma olhada no material e vou separar umas perguntas em forma de dever de casa e vou postar lá no grupo, tá? Para vocês analisarem. Beleza. Bom, obrigado pela participação de todos. Tenham uma boa noite. Obrigado, João. Obrigado, valeu. Obrigado, João. Boa noite. Valeu.